Nós vamos juntos abrir a palavra de Deus, queridos, para Gálatas, o capítulo 5, os versos 22 e 23. Nós queremos trabalhar um pouquinho no fruto do Espírito, na paz, não é? São manifestações, né? Na verdade, quando falamos sobre o fruto do Espírito, né? É a presença do Espírito Santo na nossa vida, e que nós chamamos de fruto do Espírito Santo, não é? Então esse texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou pegar um gomo, né, desse fruto, falando sobre paz, porque o texto sagrado diz que não são frutos, mas o fruto, né? O artigo definido, o fruto do Espírito Santo, não é? E isso é bastante importante observar, porque eu e você não temos a liberdade de escolher alguma dessas qualidades, um gomo dessa laranja. Esse fruto, né? Ele se manifesta na nossa vida, ele precisa ser completo, né? Porque é esse fruto do Espírito que vai manifestar, ou que permite que a minha vida e a sua seja semelhante à de Jesus Cristo. Quando buscamos essa semelhança, quando desejamos que realmente a nossa vida possa impactar a vida das pessoas através do nosso testemunho, da nossa vida, nós precisamos buscar viver essa experiência. E o que Paulo nos ensina? Que em primeiro lugar vem o nosso relacionamento com Deus, nessa caminhada da manifestação do Espírito em nossa vida. Então, amor, alegria e paz. Em segundo lugar, vem o nosso relacionamento com as outras pessoas, paciência, amabilidade e bondade, não é? E em terceiro lugar, nosso relacionamento conosco mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São aspectos, são manifestações da própria pessoa de Jesus Cristo, e que nós podemos então experimentar. Esse é o nosso desafio, vivermos essa realidade. A paz, que é o que nós estamos destacando ali, é o sonho de todo ser humano. Todo ser humano, ele busca a paz, não é? E nesses últimos dias nós temos ouvido muito sobre isso, temos sido desafiados a orar pela paz entre os países que estão lá em litígio, e a possibilidade de que outros países também possam entrar nessa guerra, e toda essa questão que de alguma maneira inquieta o nosso coração. E aqui no Brasil nós temos experimentado os resultados dessa guerra estabelecida entre a Rússia e a Ucrânia, não é? E ali nós temos visto uma situação bastante difícil de famílias, de mães e crianças que estão precisando, né, deixar o país, virem para o Brasil. Domingo passado nós falamos aqui já de um grupo de famílias que vieram da Ucrânia para o Brasil e que estão sendo levadas para o Paraná, e ali então o projeto é de construir casas para que essas famílias tenham ali uma estrutura, ou recomecem a sua estrutura de vida, porque deixaram tudo para trás, e são muitas mulheres, a maioria mulheres e crianças. Os homens ficaram para a guerra, e são famílias então que estão incompletas, não é? E a Primeira Igreja Batista de Curitiba tem liderado todo esse movimento com esse projeto de construção de casas e suporte a essas famílias, pelo menos por um prazo de 1 ano, até que essas famílias aprendam o nosso idioma e consigam emprego e, enfim, tenham ali uma oportunidade. Talvez alguns nem voltem, fiquem aqui mesmo no Brasil, não é? Há uma colônia grande de ucranianos ali na região do Paraná, ali no estado, e pessoas que com certeza estão acolhendo e apoiando também
esses refugiados de guerra, não é? Então o homem anseia pela paz, busca a paz, e o homem faz guerra pela paz, né? O homem busca tanto a paz que ele faz guerra para obter a paz, né? As religiões prometem a paz, o dinheiro tenta comprar a paz, não é? E na história, a igreja, muitos tentaram alcançar a paz de uma maneira de alto flagelo e celibato e a clausura, né? E outras práticas. Então as pessoas buscavam a paz, e elas buscavam a paz indo para esses lugares, né? Se isolando de todos os outras pessoas que pudessem de alguma maneira ameaçá-las. E aí se descobriu que mesmo nessas pessoas que optaram pela clausura, se refugiaram em mosteiros e tudo, que a paz está no homem, no coração, muito mais do que os fatores externos. Nós podemos estar vivendo desafios grandes e mantemos a paz, e experimentamos a paz mesmo em meio às turbulências da vida. É isso que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus, né? A ausência de paz entre as pessoas é explicada por causa do pecado. Tem uma imagem aí, Felipe, do monumento. Esse monumento foi um presente do México à ONU, não é? A Organização das Nações Unidas, como um monumento à paz. Mas a gente se assusta com esse negócio, cara. Parece a besta do Apocalipse, não é? E muitos críticos têm se levantado quanto ao que os artistas tentaram reproduzir ali, um tigre com asas, né? E esse é um monumento que foi, ou que simboliza a paz no mundo, né? Imagina o que simboliza a guerra, né? O artista, não, vamos simbolizar o monumento à guerra. Não sei o que vai sair ali, mas ali já está assustador o negócio, né? Então há uma discussão de permanecer ou não esse monumento ali à paz. Mas interessante a reprodução que é feita na ideia de que como vamos conseguir a paz, né? Então a ideia talvez um monstro que destruiria assim, ou destruirá todos que ameaçam a paz no mundo, né? Talvez seja essa a ideia ali, não é? Mas a ausência de paz entre as pessoas é explicada por causa do pecado, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos então entender que o diabo, ele continua usando as mesmas armas que ele sempre usou para roubar a nossa paz, para tirar a alegria de experimentarmos a paz. Então o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja continuam presentes na experiência humana, não é? Gálatas 5, 20 e 21. E é o espírito de vingança que corrói os relacionamentos, que vai desestabilizando a sociedade, não é? Como eu e você podemos esperar paz numa sociedade na qual o amor a Deus não tem lugar nos corações, não é? Então o nosso mundo, ele caminha assim para essas situações que vão nos entristecendo, porque Deus não tem mais lugar nos corações, não é? E por isso o apóstolo Paulo está advertindo aqui os crentes lá da Galácia, né, os Gálatas, sobre o perigo que corriam. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Paulo tem a preocupação de dizer que quando nós não tratamos no nosso coração esses sentimentos de ódio, de discórdia, de ciúmes, de ira, de egoísmo, de dissensões, facções, inveja, isso vai acabar nos levando a nos autodestruirmos e vamos entrar num litígio, numa ideia de nos destruirmos uns aos outros nessa caminhada, né? A irmã Eva compartilhou hoje uma notícia de que um garoto de 12, 13 anos matou a mãe,
o irmão e feriu o pai. E o que está relatado é que a proibição do garoto de usar o celular levou ele a um surto psicótico, né? E ele então usa a arma do próprio pai para matar a mãe, matar o irmãozinho e ferir o pai, não sei qual o estado dele. Mas assim, nós vivemos isso já presente na vida dos nossos filhos, pequenos ainda, quando nós percebemos alguns comportamentos, né? E às vezes não temos o cuidado de atentar para isso. Então, alguns comportamentos na vida dos nossos filhos que já precisam ser observados como uma manifestação do pecado que nós carregamos desde que nascemos. Então, o seu filho não é santo, não acredite nisso. Por isso que a Bíblia tem o cuidado de nos ensinar a repreender, a corrigir, se for necessário, usar a vara para a correção, não é? E colocar realmente esses limites, porque senão acontece de nós vermos que não precisamos estar numa guerra declarada, né? Não precisamos estar numa guerra declarada para ter notícias como essa de um filho que mata os pais, né? Os gregos e os romanos, eles entendiam a paz como a ausência de guerra, de conflitos, de problemas, né? Então algumas pessoas imaginam que paz é a ausência de problemas, né? A ausência de guerra, de conflitos, de dificuldades na vida, né? Então nós vamos muitas vezes assimilar isso com essa experiência. Puxa vida, eu queria ter um pouco de paz na minha vida, mas eu tenho vivido esse tipo de problema, eu tenho vivido esse tipo de dificuldade, né? Mas essa é uma visão muito limitada, né? A Bíblia ela amplia o conceito bíblico de paz. O termo usado na Bíblia é shalom, né? O que aprofunda esse conceito quando nós falamos sobre paz. E a palavra shalom significa e nos instrui a respeito da reconciliação relacionada à experiência de salvação e de santificação. E é isso que vai nos levar a viver em paz, a experimentar a alegria da paz no coração. Porque a paz não é uma negação da realidade que nós vivemos, mas é a capacidade que nós recebemos de Deus para ter o discernimento e o controle emocional diante dos momentos de lutas, de problemas, de dificuldades, de angústia, de dor, de dúvida. Então não é que eu e você não vamos experimentar lutas, dificuldades, muitas vezes situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas é a experiência de ter o discernimento e o controle emocional para vivermos esses momentos diante das realidades que nós enfrentamos, não é? A paz também não é uma fuga da situação real que nós estamos vivendo, né? Mas a capacidade de enfrentarmos esses momentos confiados em Jesus, não em nossa sabedoria, não naquilo que eu e você podemos aprender, mas confiados em Jesus. João 16:33 é um versículo muito conhecido. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, paz em Cristo. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A paz, a verdadeira paz, só pode ser vivida, experimentada em Jesus. Quando nós, imediatamente diante das situações que nós enfrentamos, trazemos Jesus, ou experimentamos o cuidado de Jesus em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, às situações que nós estamos enfrentando, né? O cristão, o crente em Cristo Jesus, tem um compromisso com a paz. Agora, nós não podemos confundir pacificar os homens com apaziguá-los, não é?
Para que reine a paz entre os homens, é necessário que Deus opere um milagre de transformação no coração daqueles que provocam a guerra. Não sei se você se lembra quando você era menor, pequeno e tinha um irmão, e você brigava com o seu irmão, e tinha uma briga feia. Aí os pais entravam para intervir e diziam assim: pede perdão para o seu irmão, né? Pede perdão para o seu irmão. Aí, se você fosse assim bem birrento mesmo, não pede. Pede, senão você apanha. Aí ficava aquela disputa. Daí, por não apanhar, medo de apanhar, você ia lá e dizia assim: me perdoa. E aí ainda tinha um outro detalhe, né? Beija ele ou abraça ele agora. O cara está a fim de matar o outro, né? Mas tinha esse negócio assim dos pais intervirem, com essa ideia de que precisava haver ali um apaziguamento, né? Até que surgisse uma outra situação, e às vezes era várias vezes no dia, não é? Então a palavra de Deus, ela nos ensina que é impossível que os homens experimentem paz no coração sem a transformação, as transformações mais profundas do coração. Olha o que diz Tiago 4, 1 e 2: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que deseja. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. É uma transformação do coração, é uma experiência de entregarmos os nossos direitos a Deus. Quando eu e você entregamos os nossos direitos, ou aquilo que nós imaginamos ser direitos, que foram de alguma maneira desrespeitados, a paz não vai embora. A paz só vai embora quando nós imaginamos que devemos reagir às questões da vida na mesma proporção. Na mesma proporção. Você está em Americana, no centro de Americana, e encontra o irmão Narciso ali. Só que o irmão Narciso não te cumprimenta como você acha que ele deveria ter cumprimentado você. O irmão Narciso está com pressa, a Eva deu uma lista de coisas para ele fazer, e ele passa e talvez nem cumprimente você. Imediatamente você começa a imaginar assim: mas puxa vida, lá na igreja ele é uma coisa, aqui fora ele é outra, né? Lá na igreja ele abraça a gente, conversa com a gente, mas aqui fora ele não demonstra a mesma coisa. Então assim, eu estou brigando pelo meu direito. Qual é o meu direito? Que ele venha ao meu encontro, que me abrace, que diga que está com saudade de mim, que é alguma coisa assim. Mas quando eu não tenho esse direito, a paz não vai embora do meu coração. A maioria das nossas brigas dentro de casa, dos casais, está em cima disso. Meus direitos. Você precisa respeitar os meus direitos, né? Você não está respeitando os meus direitos. E a gente fica nessa angústia o tempo todo, não é? Imaginando que nosso papel é brigar pelos nossos direitos, né? Você já observou duas crianças brincando e de repente sai um curto-circuito entre as duas, né? Se os adultos não se meterem, dali a pouco as crianças se ajeitam ali e voltam a brincar, porque elas não querem ter razão, elas querem ser felizes. A criança quer ser feliz, ela não quer ter razão. O adulto quer ter razão. E aí, a maioria das dificuldades que nós enfrentamos estão em cima disso. Nós imaginamos que temos que... Por isso que Tiago diz que é uma transformação do coração, porque as guerras, as contendas, vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. E nós ficamos assim, nessa luta para de alguma maneira
brigar para que os nossos direitos eles sejam então respeitados, ou as pessoas nos vejam como importantes, enfim. Não tem uma coisa que deixa a gente mais nervoso no trânsito do que alguém que entra na sua frente furando a fila. Tem ou não? Confessa aí. Ou não? Rapaz, dá vontade, se você tivesse um trator, passar na frente, por cima do carro do outro. E aí, como esse cara não me respeita, né? E é comum acontecer isso, né? No trânsito, alguém vem não sei da onde, cortando não sei quem, e entra assim, né? Eu já me peguei várias vezes tentando não dar brecha. E aí eu digo assim, meu Deus, que coração peludo o meu. Espírito Santo, rapaz. Mas é a reação, né? Não, aqui você não vai entrar. Você vai tomar uma multa aí agora. Estou torcendo para o guarda te ver lá. Então, ser humano. De onde vêm as guerras? Vem do coração. Nosso coração, as paixões que guerreiam dentro de nós, não é? Devemos orar pela paz. A Bíblia nos desafia a orarmos pela paz. Nós devemos nos colocar como igreja, como irmãos, como intercessores pela paz, não é? Devemos orar a Deus para que Ele mande a sua paz para nós e para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Olha o que diz Isaías 26:3: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Por meio do profeta Jeremias também nós somos desafiados a orar pela paz, não é? Busquem a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então Jeremias está exortando os crentes, os refugiados, os que haviam sido deportados, a orar pelo lugar onde eles estavam, lugar onde eles moravam, não é? Lugar onde eles estabeleceram a sua residência, e orar pela prosperidade, pela paz daquela cidade. A Bíblia também diz que nós somos promotores da paz. A promotor da paz é aquele que promove a reconciliação entre o homem e Deus. E Paulo escreveu assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que pesava sobre nós a ira de Deus. Nós estávamos em litígio com Deus. Deus não poderia nos aceitar senão pela mediação de Cristo Jesus. É Cristo quem assume o nosso lugar para que eu e você pudéssemos experimentar essa paz com Deus. E se essa é a nossa experiência, porque nós vivíamos nesse conflito, nesse litígio com Deus, o nosso compromisso é de apresentar aos homens esse Jesus reconciliador. É Jesus quem nos reconcilia. Então nós promovemos a paz quando anunciamos que ela só é possível através ou por intermédio de Jesus Cristo. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam, mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Não existe outra possibilidade do homem viver essa paz, experimentar essa paz. E não existe outra possibilidade minha e sua de ajudar as pessoas a experimentar essa paz que elas tanto buscam, que elas tanto almejam, senão por Jesus Cristo.
Algumas pessoas dizem que o suicida, ele quer de alguma maneira diminuir a dor dele. Ele quer acalmar os seus conflitos, as suas dores. E ele parte para tirar a sua própria vida. No fundo, é essa angústia, é essa dor. No fundo, é essa luta. Então é Cristo, e somente Cristo, que pode produzir, e pode reconciliar, e pode promover a paz no coração das pessoas. Por isso nós não podemos deixar de falar de Jesus, da obra de Cristo na cruz, daquilo que Ele realizou por nós, entregando a sua vida para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus, não é? Nós promovemos a paz quando confiamos em Deus. Quando a paz parece distante, lembre-se que ela tem uma origem em Deus. É Deus quem nos presenteia com a paz. E essa paz não irá embora do nosso coração se nós realmente temos buscado a Deus, se temos colocado diante de Deus as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, as situações que nós estamos vivendo. Essa paz que nós desejamos, essa paz que nós buscamos, que o mundo busca, faz parte da vida daqueles que foram transformados e descansam em Deus. A bênção que nós temos no Velho Testamento e que muitas vezes nós citamos, lá de Números 6, diz assim: que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Que o Senhor se agrade de você. Que a gente possa ser motivo de regozijo no coração de Deus e Ele olhe para nós com esse olhar de gratidão, de reconhecimento, que realmente nós temos vivido uma vida que agrada e que o glorifica, não é? Quando Daniel tem a resposta à oração que ele está fazendo diante de Deus, para que Deus mostrasse as ações dele, revelasse a sua vontade, enfim, o anjo diz assim: você é muito amado de Deus, você é um homem muito amado de Deus. Eu fiquei pensando, se eu sou esse homem amado por Deus, nos meus comportamentos, na minha atitude, na minha vida como homem, como servo do Senhor, que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Uau! O Senhor se agrada de mim, o Senhor se agrada da minha vida, do que eu tenho feito, das coisas que eu tenho falado. O Senhor se agrada de mim, e essa paz não vai embora, essa paz é permanente, é viva. Paz não é acomodação, paz não é você aceitar as circunstâncias como se elas tivessem um determinismo cego, mas é um posicionamento. Paz é um posicionamento. É uma coragem para enfrentar as dificuldades da vida e enfrentá-la na mais terrível dor no coração que a gente possa viver. Eu já contei várias vezes aqui a experiência de uma irmã muito querida. Ela passou por uma experiência muito dolorosa para qualquer mãe, qualquer pai, porque uma filha de 12 anos de idade foi levada por inconsequência de uma doença, de uma leucemia. E quando nós estávamos ali no hospital, já nos momentos finais de vida daquela menina,
e ela deu o último suspiro, assim, aquele último busca de oxigênio, né? E desfaleceu. Eu estava ali com ela, orando com ela ali no quarto, e aí as enfermeiras e quem estava próximo começou uma correria muito grande para tentar reanimar aquela jovem, aquela menina. E a mãe da menina disse: está tudo bem, é a vontade de Deus na vida da minha filha, está tudo bem. Parou todo mundo e ficou todo mundo olhando para aquela mulher, né? Está tudo bem, é a vontade de Deus. Então, é algo que é possível ser experimentado na nossa vida quando nós realmente temos o Senhor, quando nós demonstramos essa dependência de Deus, entregamos os nossos direitos a Deus, entregamos aquelas coisas que muitas vezes roubam a nossa paz e são coisas muito pequenas e que vão nos tirando alegria, vão minando muitas vezes o relacionamento conjugal, a vida, né? De comunhão. São coisas pequenas. Jó, no capítulo 19, verso 25, ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É essa coragem, é esse posicionamento. As situações da vida, as dificuldades, as lutas, elas vêm, mas há um posicionamento, há uma coragem para enfrentar aquela situação, com uma declaração de fé. Pois eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Essa é a coragem para experimentar a fé, é um posicionamento nosso, de não permitir que a paz vá embora, de não permitir que as coisas da vida e os problemas da vida nos roubem o direito de viver e de testemunhar essa paz, não é? E nada impressiona mais as pessoas do que quando eu e você passamos por lutas, por dificuldades, e podemos testemunhar essa paz, essa segurança no Senhor. As pessoas querem saber o que acontece, por que nós enfrentamos as coisas, as situações da vida, e nessa certeza de que o Senhor tem o controle da história em suas mãos. E se há alguma injustiça sendo feita contra você, contra as pessoas que estão roubando a nossa paz, entregue a Deus essa injustiça. Ore e diga: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor tem visto o que tem acontecido, e eu entrego em tuas mãos os meus direitos. Quais seriam os meus direitos? Me vingar, né? Fazer o mesmo, né? Retribuir o mal com o mal, né? E é interessante quando Paulo diz que nós devemos fazer assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, a cabeça do inimigo. Ou seja, é literal isso. A pessoa está esperando uma reação sua, a pessoa está preparada para pancada, porque ela reagiria assim, e de repente você abençoa, e essa pessoa vai ter uma crise, dizendo assim: como é que eu fui capaz de agir assim com essa pessoa, né? Então, é uma luta dela. Amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. É algo que o cristão e nós podemos experimentar, né? José dizendo para os irmãos, né, lá no capítulo 50 de Gênesis: vocês intentaram mal contra mim, vocês tentaram me destruir, vocês quiseram minha morte, mas o Senhor mudou essa história, o Senhor não permitiu isso. O Senhor muda o curso da história.
Não é que a gente não vai enfrentar luta, injustiça, perseguição, não é isso, mas é a certeza de que é Deus quem cuida. Quando eu entrego os meus direitos para Deus, eu experimento essa paz, eu continuo vivendo em paz, né? A paz não vai embora. Mas quando eu luto pelos meus direitos e eu permito que toda essa natureza, né, essa natureza carnal se manifeste, a gente vai perpetuando essa guerra. Eu me lembro de um pastor que contou para mim a experiência dele quando chegou para uma igreja e haviam duas famílias terríveis na igreja. Sabe aquelas famílias encrencadas que brigam uma com a outra e não sai da igreja e fica ali? E vários pastores tinham passado por aquela igreja e vários pastores tiveram problema ali, porque se você fosse para um lado, se apanhava do lado de lá. Se você fosse para cá, se apanhava do lado de cá. Então era uma luta, sim, permanente, né? E ele orou a Deus pedindo uma estratégia para enfrentar aquela situação, porque já tinham falado para ele: cara, seu ministério aí no máximo 2 anos. Máximo você sobrevive aí 2 anos. E aí ele orou pedindo sabedoria a Deus, e Deus deu a ele a seguinte estratégia. Ele ia visitar uma família, aquela família que não gostava da outra família, e ele falava bem daquela outra família para essa família, e falava que aquela outra família tinha realmente algo importante e deveria ser reconhecido este valor. Ou seja, você passa a fazer na vida das pessoas, ou mostrar às pessoas o valor que elas têm. Então você não alimenta o processo, né? Porque você vai lá e a pessoa começa a falar mal do outro, e aí você diz: nossa, verdade, mas é isso mesmo? Poxa vida, e não parece, né, irmão? É um crente, né? Mas é tão ruim assim mesmo? Então você fica alimentando um processo. Mas se você consegue mostrar para as pessoas o valor que elas têm e o valor que as outras pessoas têm, é algo que vai, com certeza, impactar o coração. E ele disse no testemunho que essa experiência se repetiu durante algumas vezes, até que essas famílias se reconciliaram, porque tudo aquilo que ele podia compartilhar a respeito de uma família para outra, que fosse ajudar nesse processo, ele fazia. Ele se encarregava não de levar a má notícia ou o aspecto negativo, né? Mas os aspectos positivos. Então é interessante você olhar para as pessoas e ajudá-las na reconciliação, mas ajudá-las na reconciliação não falando daquilo que as pessoas querem ouvir ou que acham que deveriam ouvir, mas falando daquilo que é positivo, daquilo que é bom, né? Daquilo que é interessante ser cultivado, né? E ele contou essa experiência de que teve um dia num culto que houve um pedido de perdão ali e cura nos relacionamentos, né? Então nós somos promotores da paz quando nós pedimos a Deus que nos ajude a perceber as qualidades, nos ajude a perceber o valor, nos ajude a perceber aquilo que nós podemos destacar na vida do outro, né? É o nosso desafio orarmos assim. Às vezes dentro da nossa própria casa, irmãos que não se falam, pais e filhos que não se falam, parentes que não se falam. Às vezes a guerra está instalada dentro da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos pedir a Deus sabedoria para sermos promotores da paz e ajudarmos as pessoas nessa caminhada.